Olá, gente! Estamos aqui hoje com um Papo de Mãe. Me chamo Tainara. Estou aqui para apresentar esse Papo de Mãe com vocês. E estou com uma convidada muito especial aqui hoje, a Mara. Mara, que ela é escritora, também trabalha com adolescentes, mãe, esposa, filha de Deus também. E hoje nós temos aqui muita coisa para compartilhar boa. A gente já tava trocando umas ideias aqui, muita coisa boa para compartilhar com vocês. E é isso, vem com a gente, né, Mara? Sim. Pode se apresentar também. Boa tarde a todos. Quero agradecer por essa oportunidade, por esse convite, né, de estarmos aqui para falar de algo tão importante, que é os filhos, a família, né? E nós estamos aqui com muitos assuntos para falar e eu quero que vocês fiquem aqui com a gente, fiquem até o final para vocês entenderem um pouco desses assuntos que a gente vai falar aqui. Vamos lá, Mara, já vamos começar com umas perguntinhas para a Mara. Mara, quais são, como mãe, que você tem duas filhas, né? Qual é, assim, os desafios, assim, principais que você tem, assim, ao lidar com essa fase da adolescência das suas filhas, assim, que você passou? Queria que você me falasse, assim, sabe, qual é esse desafio, como você enfrenta esse desafio, pra gente dar uns conselhos aí para as mães que nos acompanham, que têm filhos adolescentes também. Então, hoje eu tenho uma segunda adolescente, né? Eu tive a primeira, hoje ela já está com 27 anos, já tem a família dela, tem a filha, passou por esse processo. Não foi um processo fácil, vou falar um pouquinho aqui para vocês. E agora estou na segunda, que é a Samara, que fez 18 anos, porém ainda continua sendo uma adolescente. E o desafio maior é de não entender esse processo, né? De não entender o que é a adolescência. Como lidar com essa adolescência. Esse foi o maior desafio que eu enfrentei, mas esse é um desafio que ele não vem só na adolescência. Eu acho que é um desafio que ele dá para as mães. Quando as mães Sim. decidem, né, ter um filho, ela precisa parar e pensar um pouquinho sobre o que é maternidade, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser uma família, né, sobre o que esse ser tão lindo que você pega ali quando você, né, sai daquela maternidade com aquele pacotinho ali no colo, o que eu preciso fazer, né, para cuidar, para nutrir, para garantir o desenvolvimento desse ser, né, na formação dele. Então, assim, o maior desafio que eu tive foi a falta de conhecimento mesmo, porque primeiro eu não vim de uma base, eu não tive uma base familiar. Que a família ela é a base da sociedade. Então, aos 3 anos de idade, eu já não tive a minha mãe, então eu não sabia o que era ser mãe. Então, para mim, foi um desafio muito grande, e às vezes, quando eu estava no meio desse processo, eu nem percebia. Depois de ter passado toda aquela tribulação, toda aquela dificuldade, e ali, tendo superado aquilo, é que eu comecei a entender a minha história e trazer, né, para a minha realidade, porque quando nós vamos iniciar uma família, nós trazemos bagagens. Sim, e aí tem algumas bagagens que são muito pesadas, tem algumas bagagens que são ruins, que não vão contribuir a nada, e aí a gente precisa abrir mão dessas bagagens, né, e tomar uma decisão de construir um núcleo como a gente ansiava ter e seguir, e para isso o primeiro passo é o conhecimento. Com certeza. Buscar o autodesenvolvimento, buscar se conhecer, buscar entender todo esse processo, essa nova fase da vida e estar ali livre, disponível para o seu filho. Eu falo assim que a gente estuda pra tudo, né? A gente já até falou naquela hora, a gente estuda pra tudo, mas a gente não estuda para um casamento, quando a gente inicia uma vida, né, uma família, a gente não estuda para ter um casamento, a gente não estuda para ter um filho. E exatamente, não estuda para as fases do seu filho. Hoje eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses. Hoje eu busco entender qual é a fase que ele está passando. Ele já está ali naquela fase ali do desafio que ele não quer entender ou não, entendeu? Abre 30 vezes a geladeira. Essa fase parece que ela não passa. Não, menina.
Esse não, né? Não quer entender Essa nada. fase do não, tem gente adulta que ainda tem dificuldade É verdade. de acertar ou não, de aceitar Mas ou não. eu falo que essa fase que meu filho está é uma fase do limite, né? Que começar a estabelecer o limite ali pra ele. Exatamente. Porque o limite já tem que começar ali desde criança, né? Às vezes a gente, ai não, quando ficar maior que eu vou estabelecer o limite. Não, a criança, a partir do momento que ela tem a consciência ali de entender, lógico que não entende perfeitamente um bebê de 1 ano, né? Mas ali tá na fase de entender o limite, né? E aí eu falo, gente, quando eu fiquei grávida, descobri o Estevam e tudo mais, aí eu falei assim, a gente vai estudar, falei pro meu marido, né? Eu falei, a gente vai estudar, principalmente eu, né? Vamos estudar sobre esse começo da vida, fui estudar sobre sono, fui estudar sobre cuidados com recém-nascido, e principalmente meu marido, eu falei, você também? Porque ele nunca teve um contato ali com o bebê, né? E eu falei assim, a gente tá entrando nesse mundo totalmente novo, né? E algo que a gente precisa saber o que a gente vai fazer. E mulher já tem um instinto ali de mãe, já sabe se direcionar, mas não cabe também a parte de estudar, né? A gente também tem que buscar. E essa parte do estudo, ela é muito importante a gente parar para analisar, porque o seguinte, qualquer lugar que você vai trabalhar, ocupar uma vaga de emprego, uma função, primeira coisa que você tem que ter é qualificação. Sim. Você, para operar um computador, você tem que fazer o quê? Sim. Você tem que conhecer, você tem que, às vezes, fazer um curso, né? Você tem que se aperfeiçoar. Eu sempre falo isso, às vezes você compra ali um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa ou de lavar louça. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Procurar entender o funcionamento daquela máquina. Sim. Então, da mesma forma, se eu vou para uma nova fase da minha vida, seja o casamento, seja uma nova oportunidade de trabalho, ou seja, uma criança, né, entrar na maternidade, eu preciso me preparar. Então, eu penso que essa é uma dificuldade muito grande. Na minha época, né, não sou tão velha assim, mas na minha época não se pensava assim. Ah, eu aprendi assim, eu fiz assim e vai ser assim. Eu passei por isso, eu vou passar, meu filho vai passar também. Eu sobrevivi, ele vai sobreviver, mas não é assim. E aí, hoje, minha filha mais velha tem 27 anos, então para você ver, já tem bastante tempo, 27 anos atrás, você não ouvia falar sobre curso de criação de filhos, Sim. você quase não via os livros sobre a maternidade, sobre como lidar com o bebê, sobre o sono do bebê. Não havia estudos também, não havia pesquisas como hoje. Hoje, se você for procurar, existem milhares de artigos, livros, pessoas que se dedicam, né, que preocupam com o desenvolvimento. Então, esse foi um desafio para mim, Sim. porque primeiro eu não tinha essa consciência do que eu precisava para me tornar mãe, né, para cumprir a função de mãe. Que a primeira coisa nós precisamos entender que quando nós temos um filho, tanto o pai quanto a mãe precisa assumir esse papel de pais. Precisa assumir a sua responsabilidade ali e exercer o poder familiar. E aí, quando entra nessa questão do poder familiar, existe o poder, quando a gente pensa poder, automaticamente a gente já imagina que, junto ao poder, existe muitas responsabilidades. Sim. E aí os pais precisam assumir esse papel, realmente assumir essa identidade de pais. Eu sou o pai, eu sou a mãe. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Porque da mesma forma é quando eu vou trabalhar. Eu vou ser uma dentista. O que eu preciso fazer para me tornar uma dentista? Eu simplesmente vou abrir aqui, vou falar, vem aqui que eu vou tratar seu dente, pronto. Eu vou ser uma dermatologista. O que eu tenho que fazer? Tem que ter um direcionamento, eu tenho que estudar, né? eu tenho que me dedicar, eu tenho que ler, eu tenho que passar por fases, eu preciso ser aprovada. Sim. E da mesma forma, quando nós decidimos ter filhos, nós precisamos entender que é algo sério. É algo sério, exige dedicação, existe responsabilidades. E é eu mesmo que tenho que fazer, não é a avó, não é a tia, não é a vizinha, não é a madrinha. Sim. Eu preciso assumir essa responsabilidade ali e buscar o que eu preciso, o que eu necessito para dar conta de atender as demandas do meu filho. Sim. Então, o conhecimento é fundamental. Isso foi um desafio para mim, porque até então eu não tinha esse pensamento. Eu não sabia que eu tinha essa possibilidade de estudar para saber ser mãe, para aprender. Muita gente fala assim, não, mãe, você já nasce sabendo.
né? Você já teve mãe, então você vai repetir. E a gente vê muitos problemas hoje, né? Porque eu trabalho com muitas mães, trabalho com muitos adolescentes, com muitas crianças, muitas famílias, né? E aí você vê todo o estrago que essas feridas anteriores, né, que eu vivi, não tratei, não superei e transmiti e vou por esse caminho de que foi assim comigo, eu vou repetir, né? Simplesmente repetir o comportamento sem avaliar qual é o resultado desse comportamento. Então eu penso que quando nós vamos ter filhos, nós precisamos pensar: eu estou disponível para isso? É isso que eu quero? Eu vou me dispor? Você precisa estar livre, você precisa estar disponível para se tornar o pai e a mãe que o seu filho precisa, que o seu filho necessita. Sim, não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito. Muitas mulheres, elas entram na loucura, porque elas querem ser uma mãe perfeita. Não existe uma mãe perfeita, existe uma mãe que ela busca conhecimento para ela se tornar uma mãe que vai ali suprir cada necessidade do seu filho, né, e ser a melhor mãe que ela consegue ser para aquela criança naquele momento. E quando a gente fala de necessidade, eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? Porque a criança, ela tem necessidades. Sim. E aí isso é tão importante que eu sou uma mulher muito estudiosa. Eu aprendi isso, eu entendi que isso é necessário, porque por meio do estudo você consegue superar muitas coisas, como eu superei. Eu tive muitas dificuldades com a minha primeira filha, com a minha segunda também. Tive muitas dificuldades e tive que reinventar. Tive que abrir mão de padrões que eu carregava, tive que mergulhar, buscar conhecimento, buscar estudar e ir atrás para poder conseguir superar. Então, quando nós falamos de necessidades dos filhos, aí existe algo também que me preocupa bastante, porque a necessidade é diferente das vontades, né? Sim. Então, muitos pais estão preocupados em fazer a vontade do seu filho. Sim. E ele está errado quando faz isso. Nós somos responsáveis de suprir cada necessidade do nosso filho e não de suprir as vontades dos nossos filhos. Então, aí é onde entra o limite, como você bem citou, né? Tem que ter esse limite bem definido, porque o limite, ele é proteção. Sim. A criança que ela não tem limite, ela desenvolve uma ansiedade. Existem várias pesquisas, né, que falam sobre isso, que ela desenvolve uma ansiedade, vários transtornos. Por quê? Porque você já pensou uma criança que não tem um limite? Para onde ela Tudo vai, pode. se ela não sabe o que ela não pode fazer, até onde ela pode ir, né? Tudo exige o limite. Então, o limite é um parâmetro fundamental. E aí, as necessidades, como eu estava dizendo, as necessidades estão bem específicas. Nós temos leis que determinam quais são as obrigações dos pais e quais são essas necessidades que esses pais precisam suprir. Muitos pais não sabem disso. Não sabem que existe necessidades que os filhos têm que ser suprida e que eles podem até responder judicialmente se eles não cumprirem esse dever. E quando você vai para a Bíblia, porque também sou um admirador e amo a Bíblia e amo os ensinos bíblicos e aplico muito isso na minha maternidade, que é algo que eu quero falar aqui, que é algo que me ajudou muito, né? Que é aplicar a palavra, que é aplicar os princípios, né, cristãos, né? Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus, estou falando de Cristo, de um Salvador, que é a nossa salvação para tudo, inclusive para salvar essa mãe perdida, tanto na faixa etária da infância, quanto na adolescência. Com certeza. E aí lá na Bíblia também fala isso, que os pais precisam garantir algumas coisas para os seus filhos. E aí entra, né, o primeiro desenvolvimento que nós precisamos garantir é o básico, que é o físico, que todo mundo vê. Tem que comer a frutinha, tem que comer a verdura para ele desenvolver. Aí o segundo, o intelectual. O terceiro, espiritual. Isso na lei está dizendo isso. Os nossos filhos têm necessidades espirituais. E nós precisamos suprir essas necessidades deles também. Não é só da comida, não é só da roupa, não é só o estudo. Não, eles possuem necessidades
para que desenvolva, né? Existe a base de desenvolvimento, que é o físico, mental, espiritual, intelectual e social. E muitos pais estão perdidos porque eles não sabem disso. Não sabem por quê. Porque eles não têm o conhecimento. Sim. Né? Através do conhecimento você vai entender e você vai ver que é algo simples. Simplesmente, quando eu vejo uma mãe estabelecendo limites, né? Quando eu vejo uma mãe preocupada em suprir a necessidade do filho, eu costumo dizer sempre assim, isso aqui é lindo, ver uma mãe sendo mãe. Simplesmente uma mãe Sim. sendo mãe. E isso é maravilhoso e é necessário. Sim, Então, com essa certeza. fase que eu passei por falta de conhecimento, né? Eu sofri muito, muito na fase da adolescência, da minha primeira filha e também da segunda. Né? Na segunda eu já estava um pouco mais elevada, então eu costumo dizer, às vezes eu até falo, filha, me perdoa. As coisas atualizou também, né? Atualizou bastante. E eu falo assim, filha, me perdoa, porque eu fui tão cruel com você por falta de conhecer as suas necessidades, né? Minha filha mais velha. E aí, quando eu já estava na segunda, que é uma diferença bem grande de idade, eu já estava bem mais elevada em buscar conhecimento, uma cabeça totalmente diferente, mas mesmo assim, eu tive dificuldades que eu tive que me apegar ao conhecimento e também à direção do Espírito Santo para dar conta, né, de garantir tudo que ela precisava para ela conseguir se desenvolver e florescer. Sim. Né? Eu falo assim que uma mãe, ela tem que se perdoar todos os dias, porque é igual isso aí, é uma busca... Ixi, caiu o microfone aqui no chão. É uma busca incessante, vou deixar aqui. É uma busca incessante da gente querer fazer sempre o melhor e sempre estar ali. Uma autocobrança, né? Exato. Eu mesma, assim, eu sou do time que não gosta de bater, né? Aí, tipo assim, mas aí meu marido tem a vara da correção, a palavra de Deus fala, com certeza, mas eu acho que existem outros meios mais eficazes de você estar ali lidando com a criança, né? E aí eu falo, às vezes quando eu vejo que eu ajo de uma maneira assim que eu poderia ter sido melhor pro meu filho, aí depois passa tudo, aí eu vou lá e meu filho, a mamãe te ama, por isso que a mamãe corrigiu, mas me perdoa porque eu fiz isso com você. Porque assim, gente, é uma autocobrança todos os dias, da gente ser uma mãe melhor, da gente... Ai, será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu não tô fazendo isso certo? E aí vem o conhecimento, né? Realmente que a gente precisa buscar. Lógico que, igual você falou também, a gente também tem um instinto, também a gente sabe o que é bom, o que não é bom. Exatamente. Às vezes algumas coisas a gente aprendeu com as nossas meninas que a gente quer deixar lá pra trás. Mas algumas coisas também que foi boa, com carrega, certeza. A gente né? carrega, O que é bom a gente carrega, sim. o que não é bom a gente Minha mãe tira. às vezes até fica assim, na minha época não era desse jeito. Eu falei, mãe, as coisas atualizou. As coisas atualizou, hoje em dia é diferente. Mas a mãe não deixa de ser mãe, né? Mãe não deixa de ser Atualizou, mãe. mas a mãe não deixa de ser Com mãe. certeza. E eu costumo dizer que é uma ligação tão forte, né? Sim. Essa ligação à maternidade, você viver a maternidade sem essa cobrança. De voltar atrás, como você falou, errei, dói mais em mim do que no meu filho que certeza. levou, né? Sim. Aquela correção de maneira Sim. indevida, né? Às vezes altera. Eu mesmo Sim. eu gritava muito, porque eu fui criada num ambiente de grito, Sim. muito grito mesmo, eu completamente desconcertada por conta disso. E eu repetia isso, eu gritava muito. E a minha filha mais nova sempre falava pra mim, mãe, para de gritar. Para de gritar. E pra mim, eu não estava gritando. Sim. Eu achava que eu não estava gritando. E aí, depois que eu comecei a agir dessa maneira, como você disse, eu comecei a reconhecer que eu estava errada. E eu chegava e falava, filha, me perdoa, me desculpa, porque eu agi errado. Mãe, isso não tira a sua autoridade. Sim. Você reconheceu o seu erro, pediu perdão para o seu filho, se desculpar com o seu filho, não tira a sua autoridade, simplesmente aumenta a sua autoridade. Porque tem muitos pais que falam assim, eu não vou descer ao nível de uma criança para me desculpar com ela, para poder pedir perdão para ela. Peraí, quem é o adulto da relação? Sim. É a criança ou são os pais? Então, quando o pai faz isso, na infância, na adolescência, que é mais difícil você vai chegar nessa fase, você vai entender, é mais difícil do pai dar o braço a torcer,
sabe? Acha que se falar, olha, me perdoa, eu fui errado mesmo. Porque a gente tem a ciência que a gente pensa que a gente sempre tem que estar certo pro filho. Em tudo, mas nem hora tudo certinha. Exato. Exatamente, é porque eu sou a mãe, eu sou a madura e eu tô certa. Sei de tudo. Mas não, a gente erra também, gente, com certeza. Muito. Eu falo, a gente tá em um constante melhora. Eu falo que meu marido, às vezes meu marido também se cobra muito, porque ele se esforça pra ser um pai bom, né, e tudo mais. E às vezes ele, nossa, às vezes eu sinto que eu posso melhorar isso com isso e isso com o Estevam. E eu falo, com certeza, você pode. Às vezes, quando você errar, que você ficar chateado, pede desculpa pra ele. O importante é reconhecer, pai. Você não é perfeito, você também erra, assim como seu filho. Mas é reconhecer. E é tão bom, a gente se sente até assim mais leve. A gente fala, nossa, pelo menos ele entendeu que eu falhei, mas eu estou em constante melhora, né? E o tanto que é bom para os nossos filhos. Quando você chega e você reconhece que errou, primeiro, aumenta a sua autoridade. Sim. Por quê? Porque vai aumentar a admiração. O seu filho vai olhar para você com outros olhos, ele começa a te admirar, e é da admiração que vem a submissão. Sim. E que vem a autoridade. Então, e outra coisa, seu filho vai se sentir aliviado, porque vai falar assim, meu pai também erra, a minha mãe também erra. Eu posso compartilhar. Exatamente, meu pai e minha mãe não são perfeitos, porque tem uma crise também, na fase da adolescência, que os adolescentes se acham os filhos ruins demais, porque eles acham que os pais estão naquele patamar, né, tá naquela altura, é perfeito demais, é bom demais, e que ele não é nada. Sim. Né, de acordo com as atitudes, com as ações que os pais começam ter ali dentro daquele relacionamento, acaba fazendo o adolescente se sentir assim. E quando o pai chega a esse nível de maturidade, que eu digo, de sabedoria, de chegar e falar, me perdoa, me desculpa, né, você está também tirando um peso de cima do seu filho, porque ele está vendo que você também é um ser humano que erra. Sim. Então, se ele errar, tá tudo bem. Tá tudo bem, ele vai reconhecer o erro e vai seguir. Você está ensinando o seu filho. Sim. Que ele vai errar, mas ele não precisa permanecer no Sim. erro. E eu sempre falava, filha, me perdoa. Isso doía muito em mim. Nossa, eu chorava tanto, gente. Eu pensava que eu ia até desidratar de tanto que eu chorava quando eu fazia coisas assim, Sim. sabe, que me feria, que me doía. Eu chegava, eu falava, me perdoa, eu estou errada, eu não deveria ter agido, mas eu não consegui, me ajuda. E às vezes a minha filha falava, tá tudo bem, mãe. Aí aquilo me consolava e eu tentava buscar mais para melhorar, né? Cada a gente também não pode permanecer no mesmo erro, né? Exatamente, não podemos permanecer. Mas eu também falo assim que é pelo estresse às vezes, né? Por exemplo, eu mesma, eu fico mais dentro da minha casa, cuidando do lar, do meu filho. E tem mãe, às vezes, que não tem tempo pra nada, é só a mãe ali. Então, às vezes, o estresse, né? Às vezes não tem um tempo pra se cuidar, um tempo pra respirar. Acaba que acarreta mesmo aquela muito estresse, e às vezes chega uma circunstância que a pessoa não consegue lidar. Pelo estresse, pela sobrecarga sobre Exatamente. A mulher, né? Infelizmente, eu sei que tem muitas mulheres que não têm uma ajuda do pai. Meu marido, ele é bem presente, assim, na vida do meu filho, então isso ajuda muito, porque às vezes ele chega do trabalho, aí ele fica um pouco Estevam quando eu vou ter meu momento, às vezes tomar um banho relaxante, fala que é o banho prêmio. Isso é necessário. Com certeza, a gente ir pra uma academia, a gente cuidar, né? Cuidar da gente, porque é muito difícil a gente cuidar dos nossos sem a gente cuidar da gente, cuidar do nosso mental. Eu costumo dizer isso sempre para as mães, quando elas chegam com tantos conflitos, com tantos problemas, chorando, desesperadas. Primeira coisa que eu pergunto, como você está? Você está conseguindo olhar para você? Você está conseguindo atender a sua necessidade? Você consegue atender a sua necessidade? Como é que está seu sono? Tem mãe que não consegue dormir à noite, trabalha o dia inteiro. E aí ela sai, ela chega naquele automático, aquela sobrecarga terrível. E ali aumenta aquele nível de estresse, não faz uma atividade física, não tem uma alimentação adequada, não tem um sono adequado. O que ela vai entregar para o filho? Não tem como ela cobrar dela. Sim. Então, a primeira coisa, ela precisa parar um pouco, olhar para ela, se ela está com tantos problemas, será que esse problema está relacionado a essa sobrecarga, a esse automático, ou será que é só o problema do comportamento do filho? Sim. Porque essa semana mesmo eu tive uma experiência, ontem, de uma mãe que eu estou acompanhando, e ela falou isso, porque o fulaninho, ele tá péssimo, ele tá
com depressão, ele é um adolescente que não tem, no período que eu tive o contato com eles, não tinha mais vontade de viver, tinha escrito uma carta que ia, né, cometer um suicídio e tudo mais. Aí comecei uma intervenção com eles estavam bem, e agora, do mês passado para cá, começou a piorar a situação, porque voltou à rotina, né? Então, você já percebe aí uma diferença. E aí ela foi e falou para mim isso. O fulaninho não tá bem, ele tá péssimo, e ele tá me levando pro buraco. E falou, deixei ela falar. Aí eu falei para ela, será que não é o inverso? Será que não é ele que está bem? Ou será que é você que não está bem? E por você não estar bem, o seu filho também fica mal? Porque nós temos uma conexão muito forte, principalmente nesse caso, porque ela é uma mãe solo. Então, ela tem uma conexão muito maior com esse filho. É a única conexão que ele tem no momento. Sim. E aí, se nós não estamos bem, nós como mãe e os pais não estamos bem, nós não vamos conseguir responder, não vamos conseguir suprir as carências, as necessidades dos nossos filhos e não vamos conseguir relacionar. Então, vai ter aqueles conflitos, vai ter aquelas brigas, vai ter sempre essa confusão. E aí ela começou a chorar. Ela falou, realmente não é ele, sou eu. Sim. Eu não aguento mais, eu não estou dormindo, eu estou comendo muito mal, eu estou só com vontade de chorar, eu estou com vontade de sumir, eu falei, você precisa de ajuda. Sim. Você precisa agora reconhecer que você precisa de ajuda profissional. Você precisa de procurar um profissional, cuidar da sua saúde, procurar uma atividade física. E uma coisa que funciona muito mesmo, na fase da adolescência, é fazer uma atividade junto com o seu adolescente. Isso foi algo que eu vivi. Eu odiava a academia. Odiava. E é tão bom que a gente aprende tanto com os nossos filhos. Sim. Eu falo para minha filha, você me ensina tanto. Você me ensina muito. Todos os dias você me ensina. E nesse período eu precisei de ir para a academia com ela, porque ela estava passando por uns conflitos muito fortes, e ela precisava de fazer uma atividade, ela precisava se exercitar, porque através desses exercícios na academia são produzidos hormônios naturais, né? Sim. Remédios naturais no nosso corpo. E aí eu falei, gente, meu Deus, o que eu faço? Tive que ir para a academia, quer dizer, foi um sacrifício. Eu tive que... Peraí, eu sou a mãe, Sim. eu tenho que fazer alguma coisa, e o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Fui para a academia com ela, e nesse período foi um período tão gostoso, tão maravilhoso, porque nós dedicávamos esse tempo todos os dias, juntas, naqueles minutinhos ali, aquele percurso de ir para casa, para a academia, de chegar juntas, de tomar o banho, de lanchar, Conexão, e né? aí foi fortalecendo a nossa conexão, e a gente fez um boom no nosso relacionamento. Foi maravilhoso essa experiência. Então, eu sempre falo para a mãe, procura uma atividade física que você gosta ou que o seu adolescente gosta, vai depender do grau que tiver. Se o seu adolescente estiver naquela fase assim que você pensa assim, eu vou perder agora, tá numa linha, tá num fio de cabelo. Então vai fazer o que ele quer, vai fazer o que ele gosta. Não é que você vai fazer o que ele quer, vai fazer a vontade dele, mas eu digo que ele quer assim. Se ele quer ir pra academia, vai com ele. Se ele quer fazer uma luta, Dá atenção, vai com né? ele fazer essa luta. Sim. Se ele quer jogar um futebol, vai levar ele no futebol, vai ver ele jogar o futebol, vai ver ela fazer dança, vai estar com ele, né? Essa presença, que é algo que hoje está muito escasso dentro das famílias, né? Às vezes uma mãe não trabalha fora, ela está dentro de casa, mas ela não está presente, ela não está disponível, né? E eu escuto muitas mães falar, como é que eu faço para conectar com meu filho? Filho de 10 anos, crianças com 8 anos, elas começam a desenvolver uma visão crítica, elas já começam a ter uma visão diferente, que fala assim, nossa, esse menino era tão bonzinho, agora fez 8 anos, já começou, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Simplesmente, mãe, porque aos 8 anos de idade começa a ter uma visão diferente, ele começa a fazer uma leitura diferente, ele não acredita só no que você fala, hoje principalmente vai para a rede social, começa a ter acesso a outros conteúdos, e aí vai só dificultando essa conexão. Então, quando as mães falam, nossa, tá muito difícil essa conexão, a gente tá assim, de longe um do outro, aí eu pergunto, quanto tempo que você está se dedicando ao seu filho? Sim. Às vezes essa mãe está dentro de casa, mas ela não está disponível. Infelizmente, hoje as redes sociais estão acabando com as famílias. Não só com as crianças, com os adolescentes, não. É com a família inteira. Então tem que ter limites, tem que ter regras. Na mesa não tem celular.
Com certeza. Vamos sentar todos aqui, vamos comer, O vamos limite, olhar um como pro eu outro. falei, o limite começa desde pequeno, né? E você sabe de algo que eu já percebi? Que muitos pais, eles não estabelecem limites, não é porque as crianças não submetem aos limites. É eles que têm a dificuldade de estabelecer o limite. Verdade. Então, quando chega essa faixa etária de 8 para frente, o que você fala não tem peso. Tem peso o que você faz. Então, você tem que falar, mas você tem que fazer. Você tem que ser o exemplo. Com certeza. Então, nós temos que ter essa clareza do que é ser mãe. Sim. Qual é o propósito de ser mãe, qual é o propósito de ser pai. Né? Qual é eu falo que é uma missão. Eu tenho como uma missão ser mães e ajudar outras mães. Com certeza. Né? Ter família e ajudar outras mães e outros pais ter uma família, porque ter uma família é bem diferente de que ter um grupo de pessoas juntos. Então, ser família, viver o núcleo familiar é diferente de viver um grupo, como se fosse uma comunidade. Cada um se importa consigo mesmo, sim, cada um faz aquilo que te faz bem, né, que entra a parte do egoísmo, só sim, penso em mim e não na coletividade, né? E aí você vai, essa lembrancinha aqui para minha adolescente, né? Que eu falei para ela sobre isso esses dias, eu ri bastante sobre isso que eu ensinei para ela no dia a dia. E aí você vê grupos de famílias totalmente desconectados, grupos de pessoas pensando que são famílias. E aí você escuta muitas pessoas falar, não adianta ter família, família acabou. Não acabou. Família não acabou. A família é a base da sociedade. É o núcleo mais importante que tem na face da Terra, é o projeto mais lindo e poderoso que existe. É o lugar onde gera pessoas, gera gigantes, né? Mas desde que aquelas pessoas ali que estão envolvidas se dediquem a isso e falem, eu quero ter uma família, eu quero ser uma mãe, eu quero ser um pai, e buscar sim, o que precisa para ser esse pai, essa mãe que você tanto quer ser, e não é ser perfeitos, mas é ser pai, é ser mãe. Hoje nós temos uma carência disso. Com certeza. As crianças e os adolescentes não têm pai. É assim, eu falo a atenção, né, dos pais. Hoje em dia, exatamente, infelizmente, é igual você falou. Os pais acham que é só fazer a vontade do filho. É dar um brinquedo novo, é dar um celular novo, é dar um dinheiro pra criança. Só deixar que o que ir pro mais shopping importa, com um amigo, ficar no quarto jogando até com a hora certeza, que quiser. A minha irmã, eu até brinco, né? Meus primos gostam muito de ir lá pra minha casa, só que ele fala que eu sou chata, né? Só que aí eu falo pra ele, mas como que você gosta de ir lá pra minha casa? Aí minha irmã, eu também não entendo, porque você é chata com ele, mas não é porque eu sou chata, é porque lá em casa tem limite, lá em casa tem hora pra acordar, lá em casa tem hora pro café da manhã, lá em casa tem hora pra tudo. A hora de dormir, que é muito importante. Sim, a hora de dormir. Aí lá em casa ele dorme cedo, acorda mais cedo, aí não fica no celular o dia inteiro, então tem tudo isso. Aí eu falo, mas você não fala que eu sou chata, mas por que você gosta de ir pra lá? Sabe por quê? Eu dou atenção em ter esse meio tempo. Eu tiro um tempo, às vezes, pra jogar com ele, alguma coisa que ele gosta. Às vezes a gente brinca ali de dominó, fazer alguma coisa. Isso ele adora isso. Isso é e com meu fantástico. filho é a mesma forma. E realmente a gente é exemplo pra tudo. Meu filho é pequeno, mas ele já segue muitos exemplos que a gente já faz dentro de casa. E a gente quer ser esse exemplo mesmo, né? Eu falo que até ali na introdução alimentar, a gente começa a mudar a nossa alimentação quando um filho chega. Isso. Porque na fase da introdução alimentar, a gente lá comendo brócolis. Que delícia, meu filho! Eu até vi um vídeo esses dias nas redes sociais, eu achei muito engraçado. O bebê, a mãe lá, desse jeito, né? Dando o brócolis, tentando dar comida. Aí apareceu uma imagem assim, ele na cabecinha dele. Nossa, eu quero voltar pra barriga. Quando eu tava na barriga era pizza, coxinha. Era sanduíche, coxinha. Agora é só brócolis, frutas. Não, que horror! E é desse jeito. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, gente, eu era tomando... O meu desejo de grávida era comer espetinho com guaraná todo dia. Aí eu tive diabetes gestacional exatamente por tomar refrigerante, que eu nem tomava refrigerante, tava 2 anos sem tomar, voltei a tomar refrigerante e engravidei. E aí eu sei que, assim, a gente melhorou muito também pelo exemplo, né, de ser seguida, assim, de ver. E meu filho hoje em dia toma suco, mas a gente eu não tomo refrigerante mais, e aí meu marido toma refrigerante, né. Falei, esse ano eu não vou tomar refrigerante, porque ele tá mais entendido, ele pede, aí às vezes ele vê o pai dele, aí ele fica falando, mamãe, me apontando. Aí eu falo pro meu marido. Tá tomando, por que eu não posso, né? Eu falo, tá vendo? É o exemplo. Ele sabe das coisas, ele vê. Às vezes o pai dele faz uma coisa diferente, ele quer fazer igual. E aí eu falo, tá vendo? Ele vê tudo que a gente faz. Então é muito importante. E aí volta a atenção também, né, que a gente dá pros nossos filhos.
tem que ter aquele tempo de dedicação ali. Mas infelizmente hoje em dia os pais preferem entregar um celular na mão das crianças e outras pessoas tomar a atenção do seu filho ali, tomar atenção às vezes para coisas ruins. Hoje, infelizmente, a parte sexual tá atingindo muito a vida das crianças. Sim. Música, vídeo, pornografia que entra nos jogos. Então, assim, os pais têm que tomar muito cuidado quanto a isso. O que seu filho tem assistido no celular? Não é só você entregar um celular para ele, é também dedicar um tempo ali para a criança. Eu acho assim que tudo tem que ter limite. Igual eu falei, o limite vem desde pequeno. Pode assistir? Com certeza, pode, mas existe um tempo ali pra criança assistir, um tempo pra criança. Hoje em dia as crianças sabem que ela é um gibi, né? Não. Gente, na minha época eu amava ler gibi. Brincar Aí na eu fico rua, assim, jogar sim, bola, jogar bete. Eu falo assim, pular corda, correr no as saco. crianças não sabem. Meu sobrinho vai lá pra casa, eu falo, do exemplo meu sobrinho, porque é a faixa de idade que nós estamos falando, que ele é de 8 anos pra cima, né? Ele vai lá pra casa, mas não tem nada pra fazer, por isso que eu fico no celular. Não tem criatividade, o celular tá roubando a criatividade das crianças. Exatamente, tá matando a criatividade. E aí, quando entra nessa questão do celular, é algo também que eu trabalho muito com as mães, né, com os pais, sobre isso, que é a questão do limite e a questão do poder familiar. Sim. Quando você entrega um celular na mão do seu filho, você tá expondo ele ao mundo. Então, você tá dizendo assim, qualquer pessoa pode ser referência, pode ser influência na vida do meu filho. Sim. Pode falar na vida do meu filho. E essa questão da parte sexual, da parte sensual, da parte também das drogas, né, de jogos, de abusos, né, eu atendo muitos que foram abusados através do celular. E ali os pais pensam que os filhos estão seguros dentro do quarto, mas na realidade eles estão em risco dentro dos quartos. Sim. Porque eles estão dentro do quarto, mas eles estão expostos ao mundo. Sim. E aí entra a responsabilidade dos pais. Sim. Porque o pai é responsável de ver o que o seu filho está vendo, né? Ele permite, ele determina ali o tempo e ele determina o que o filho vai ver, o que o filho vai acessar. Então, eu digo muito isso, não reclame do que você permite. O meu filho não levanta de manhã, eu atendo tantos adolescentes e eu atendi até uma criança que não conseguia ir para a aula. Quando eu fui conversar e entender, ele não dorme, ele passa a noite inteira com o celular. Como que essa criança ou esse adolescente vai levantar no outro dia para ir para a escola? Sim. Ou chega na escola, vai dormir, não está aprendendo, está com dificuldade. Não tem uma rotina, não qual que é a não tem rotina de limite, sono não tem dessa horário, criança? né? Aí você precisa, o pai precisa assumir essa responsabilidade de pai, né, de mãe, de saber que o seu filho está correndo risco de decidir, porque existe várias leis, que a criança não pode ter acesso a conteúdo de conotação sexual, nem visão, nem audição e tal. Mas quem que vai proteger essa criança? É a família. É a família que tem que proteger. Então, eu tive vários problemas, porque eu sempre fui uma mãe mesmo. Eu decidi ser mãe e eu fui mãe, né? E sou mãe das minhas filhas até hoje. Às vezes meu esposo fala assim, você tem que deixar a Sara. A Sara já é mãe, a Sara já é uma adulta. Eu falei, eu sou a mãe dela. Eu vou deixar de ser mãe dela. Sabe quando que eu vou deixar de ser mãe dela? Eu sempre falo isso pra elas. Eu vou deixar de ser a mãe de vocês quando eu estiver dentro de um caixão. Enquanto eu estiver vida, vocês podem ter a idade que vocês tiverem. Eu vou fazer o meu papel de mãe. Independente da fase de idade que vocês estiverem. Então, eu sempre estou ali dando apoio, mesmo a Sara hoje sendo mãe, né? Eu tenho uma netinha de 1 ano e 10 meses, e agora em maio ela já vai fazer 2 aninhos, a Eduarda. E mesmo ela sendo mãe, hoje é uma profissional muito bem sucedida, é uma neuropsicóloga, tem um ótimo trabalho, tem uma dedicação com a filha, da mesma forma que eu me dediquei com elas, né? Porque quando eu decidi ser mãe, eu coloquei alguns limites para mim também. Eu disse, eu não vou trabalhar mais 40 horas semanal, eu vou me dedicar meio período com as minhas filhas, eu não abria mão disso. De sentar com elas, fazer tarefa, olhar os cadernos, estar com elas todos os dias. Eu trabalhava, chegava super cansada, mas era a mesma rotina. Samara vai tomar banho, vem sentar na mesa. E aí ela me enrolava, e eu ali esperando com aqueles cadernos. Vamos sentar, vamos fazer as tarefas. Enquanto não fazia essa tarefa, nem fazer mais nada.
E ali eu acompanhava. E eu tinha uma colega que trabalhava comigo, sempre, uma psicóloga, eu assistente social, ela é psicóloga, a gente sempre atendia as famílias juntos. E ela me observava o tempo inteiro, e eu não tinha essa consciência de que ela me observava e admirava isso. Para mim era algo normal que eu tinha que fazer. Eu tinha decidido ser mãe e eu ia me dedicar às minhas filhas meio período. Enquanto elas estavam na escola, ótimo. Quando elas saíam da escola, eu ia cuidar, ia fazer a tarefa, ia tomar o banho, ensinar o que tinha que ensinar. E aí ela falava, eu admiro tanto você. Eu falei, por quê? Porque você nunca abriu mão de sentar com as suas filhas e fazer tarefa. Eu dou vários exemplos para as mães que eu atendo. O seu exemplo, que você é uma profissional, que você tem a sua vida profissional, mas você não abriu mão de estar presente na vida das suas filhas. E aí, sempre, quando eu coloquei esse limite. Eu não trabalho mais o dia todo. Eu trabalho meio período, o outro período eu me dedico às minhas filhas e me dedico à minha casa. E meu esposo sempre muito presente. Mas ele sempre trabalhou o dia todo, mas sempre muito presente. Em tudo que eu precisava, ele sempre estava ali, com as meninas e comigo. Então, eu sempre falava, gente, eu com esse apoio, que eu tenho super pai, eu passo essa dificuldade. Eu imagino as mães que não têm esse apoio. Temos as mães solos, mas temos aquelas mães que têm o pai, mas o pai não é pai. Sim. Né? Tá em outro mundo, tá em outra dimensão. E ali eu tomei essa decisão desde sempre, e até hoje. Minha filha tem 18 anos. Ela fez 18 anos, a mais nova, vai encerrar o processo da adolescência aos 24, quando o cérebro está maduro, e aí ela pode tomar as decisões dela sozinha, mas mesmo assim vai ter o apoio da mamãe. Tá ali, filha, ela tá ali. Mesmo assim vai ter o apoio da mamãe sempre, né? Ainda bem, sua mãe é maravilhosa. É diferente de você viver a vida do seu filho. Sim. Aí eu costumo dizer isso, né, para as mães, porque a gente tem que respeitar as fases dos nossos filhos e entender cada fase que eles estão vivendo e o que nós podemos contribuir. Quando é bebezinho, o que você tem que fazer? Você tem que dar comida, você tem que dar banho, vai crescendo um pouquinho mais, você vai mudando o que você tem que fazer e ali você vai preparando. Sim. Nós somos as treinadoras. Os nossos filhos, eles vêm no mundo para serem treinados. Então, nós temos que ensinar, nós temos que treinar, nós temos que provar eles, aprovar, mas nós temos que dar todo o subsídio que eles precisam. E um dos maiores hoje que a gente não vê dentro das famílias é a dedicação do tempo. Sim. Se dedicar, dar atenção, olhar nos olhos, falar eu te amo, eu estou aqui, o que você precisa, perceber. Eu sempre percebi as minhas filhas. Quando elas pisavam, abriu o portão, que eu ouvia como abrir o portão, não tá bem, já vê. Principalmente a mais velha, que ela é muito pra dentro, assim, tive muita dificuldade com ela. O que tá acontecendo, Sara? Fala pra mim. Até a minha pequena, por ver eu agir assim, ela falava pra mim, mamãe, a maninha não tá bem. A senhora viu como é que ela tá olhando? E eu falei, não, eu tinha percebido isso do olhar. E aí, pra você ver que eles repetem, né? Eles reproduzem. E aí, sempre ela chegava, se ela tivesse de diferente, eu já sabia. Sim. E ali eu sabia que eu tinha que dedicar. Eu tinha que gastar tempo com ela para ela se abrir e falar para mim o que estava acontecendo. Sim. Porque é uma dificuldade também para o adolescente se abrir e falar. Porque às vezes ele pensa que vai ser julgado, ou às vezes o pai não vai validar aquela dor que ele tem, vai ignorar. Então tem muitas coisas que tem que ser coisas simples, pequenas, que nós precisamos valorizar para a gente conseguir garantir que os nossos filhos passem por essa fase, que eu digo que é uma fase, a fase de desenvolvimento, todo ser humano vai passar. Sim. Não tem como, né? E a fase de desenvolvimento na fase da adolescência é uma fase mais complexa que o ser humano pode viver. E é a fase que mais precisa de atenção, dedicação, né? De sacrifício mesmo. Igual eu tive que ir pra academia. Graças a Deus agora não. Fora os outros desafios que você passou. Esse pra mim foi o pior, né? Porque eu odeio aquele barulho. Não, dormir pra mim. Mas aquele tuf-tuf na minha cabeça, aqueles aparelhos fazendo. E eu pegava os álcools e o tempo inteiro limpando. E ela, mas você tá trabalhando aqui agora? Porque me dava agonia de pegar naquele negócio que todo mundo pega. Não consegui. A gente ainda faz atividade física junta, mas não academia. Ah, você faz com ela? A gente faz até hoje. É agora que ela vai para a faculdade, já está planejando a trabalhar no meio do ano. Sim. Aí eu vou ter mais tempo para mim. Sim. E eu vou ter dedicado o que eu
precisava dedicar na vida das minhas filhas. Chegou uma nova fase da sua vida. Chegou uma nova fase da minha vida que eu preciso trabalhar também. Porque eu não vou ter minha filha ali comigo como eu tinha. E aí corre o risco de uma depressão, de uma ansiedade, de uma sensação de perca, sensação do ninho vazio. Então, tudo isso eu já estou me preparando. Né? Desde o ano passado que eu venho e até falo com ela, como que vai ser agora, daqui, né, o ano que vem, você vai trabalhar, você vai para a faculdade, como é que vai ser, né? Como que eu vou ficar, né? Como é que vai ser, com quem que eu vou fazer atividade física e tal, mas eu já tenho que me organizar, planejar junto com ela e deixar crescer, porque esse é o nosso papel, treinar os nossos filhos para eles serem grandes, para eles serem quem eles quiserem ser, sabe, eles precisam ter essa força em nós, saber que eles podem ser quem eles quiserem, né, e que onde que eles vão buscar essa força, né? Onde que eles vão buscar essa força? No centro da família, no ambiente familiar, no olhar da mãe, no olhar do pai, na parceria do pai, na parceria da mãe. É ali que eles vão. Eu costumo dizer que lá fora a gente vai e a gente é sugado. Tira toda a nossa energia, tira toda, sabe, nos suga muito o mundo lá fora, o mundo secular, a faculdade, o trabalho, né, os relacionamentos. E quando você chega em casa, esse ambiente que é algo que a mulher... Né? Eu digo a mulher, não porque eu sou machista, mas é porque eu penso que a mulher ela tem muito mais habilidades para isso. Ela tem que parar e avaliar como é que está o núcleo familiar dela, como é que está esse ambiente familiar, né? Preparar esse ambiente, para que esse ambiente seja um ambiente que gere vida, que acolhedor, nutra, que né? acolha, Um lugar de paz. um lugar de paz, um lugar onde o esposo, onde os filhos vai sentir a alegria de vir. Né, eu falo isso também. Seja o porto seguro dos seus filhos. Nosso lar é o nosso bem mais precioso, né? Eu falo que Pensa seu marido voltar para um lugar que ele não quer, um filho voltar para um lugar que ele não quer. Infelizmente, eu já escutei de muitos jovens, eu também sou pastora na minha igreja, e eu já escutei de muitos jovens falando que às vezes preferia estar na igreja do que na sua própria casa. Mas porque, infelizmente, é um lar conturbado, é um lar onde... A mãe é muito estressada sempre, o pai às vezes tem algum problema de vício, né? Então tem aquele ambiente, as brigas, né? Gente, fica assim, meu Deus, eu não consigo ficar brigada com meu marido, entendeu? É um ambiente que não dá, é pesado. Não dá. Aí eu fico assim, pensando como que as pessoas convivem num ambiente assim, né? De confusão, E as crianças, elas são uma esponja, elas vão sugando tudo aquilo. Chega uma fase de adolescente, no caso, que tem outros lugares para ir, seja a igreja, a casa dos amigos, a escola, sente mais prazer em estar em outros lugares do que na sua própria casa. E eu falo hoje pro meu marido, eu falo assim, meu sonho sempre foi ser mãe, ter minha casa, minha família. Mas eu sempre falei e falo pra ele, eu quero criar esse ambiente, eu quero ter esse ambiente da gente falar assim, nossa casa é o nosso lar, nosso ponto de paz, nosso descanso, nossos filhos voltar pra casa e falar, eu amo estar com os meus pais, eu amo estar em casa, entendeu? Eu gostaria de estar aqui. Como eu gostaria de estar aqui nessa casa, entendeu? Porque é muito importante você ter um lugar assim e não ter outros lugares para ser esse ponto de paz, né? Mas infelizmente as realidades são outras, né? De muitos lares conturbados. Mas que nós possamos, pais e mães, ser essa referência de um lar de paz, um lar que não seja conturbado, porque isso também gera muitas coisas nas crianças, né, nos adolescentes. Muitas doenças, muitos transtornos. E até mesmo isso aqui que eu vou falar com você agora. Como que os pais podem ajudar os seus filhos a gerenciar o estresse e a ansiedade durante a adolescência ali, sabe? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Gerenciando ele mesmo. Né? Primeiro ponto o lar, de né? partida. Exatamente. Primeiro ponto, para esse pai, para essa mãe, ajudar o seu adolescente a gerenciar esse nível de estresse, esse desequilíbrio, né? Ele tem que estar equilibrado, ele tem que ter essa autorregulação. E nós já temos a maturidade para isso, porque o adolescente, ele ainda está construindo essa maturidade. Ele não tem a maturidade, ele não tem tudo que ele necessita para ele desenvolver essa autorregulação, esses hábitos que ele precisa. E às vezes ele explode, ele sai de si. Por quê? Porque ele ainda está em desenvolvimento. Agora, nós adultos não temos desculpa mais. Nós adultos já somos adultos
formados, nosso cérebro já está formado completamente e maduro e nós temos todas as habilidades que nós necessitamos para gerenciar, para exercer esse autocontrole, essa autorregulação, essa autoavaliação. Peraí, eu estou bem? Como que eu quero regular um adolescente que está com nível de ansiedade se eu estou mais ansiosa do que ele? Sim. Se eu sou mais ansioso do que ele? Como eu vou lidar com o estresse do meu adolescente se eu sou mais estressada, mais estressado do que ele? Como eu vou lidar com o meu filho na questão da indisciplina se eu sou mais indisciplinado do que ele? Então, primeira coisa, eu tenho que olhar para esse local, como você bem disse, sobre a questão da casa e do lar. Eu sempre digo isso. Casa não é lar. Muitas pessoas têm casas lindas, bonitas, dentro de condomínios de luxo, maravilhosas casas, mas não têm um lar. E essas crianças estão vivendo dentro dessas casas que não é um lar. E quando elas chegam na adolescência, lembra que você expôs aqui muito bem que as crianças elas são esponja, elas vão absorvendo tudo isso. Quando elas chegam na adolescência, o que vai acontecer? Isso vai explodir. Sim. Então tá tudo linkado. Cuidar do ambiente, cuidar de você para você conseguir cuidar do seu filho e principalmente do adolescente. Se você quer ajudar o seu filho a se autorregular, primeiramente busque a sua autorregulação. Sim. Pare, seja sincera com você, não para você se julgar. Ah, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, não é isso. É como é que eu estou? Será que eu preciso ir para uma terapia? Será que eu preciso orar mais? Será que eu preciso fazer uma caminhada? Será que eu preciso fazer uma atividade física? O que eu preciso para eu ficar bem, para eu conseguir contribuir no desenvolvimento do meu filho? Né? Ser esse chão, ser esse amparo, ser essa casa, ser esse abrigo, ser esse lar. Né? Porque não adianta ter uma casa e não ter um lar. Sim. Não adianta ser um grupo de pessoas, mas não ser uma família. Então, os valores eles estão muito invertidos. Né? E hoje a gente vive uma sociedade que está assim... Você não consegue nem deslumbrar, porque você vê tantas coisas terríveis acontecendo dentro das casas, né, por parte dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, que você fala, o que está acontecendo? Eu costumo dizer que a família, ela perdeu, ela permitiu, né, o mundo tirar a essência real dela, a essência e o valor. Não existe uma sociedade equilibrada se não tem uma família, se não tem uma base. Não existe isso. Precisa ter uma base. Quando eu falo família, muitas pessoas pensam assim, nossa, mas a família é o pai, a mãe e o marido, aquela família tradicional. Não, existem muitas famílias tradicionais que não é família. Que está ali aquele grupo, aquela figura, mas ali dentro daquela casa não é apenas uma casa e um grupo de pessoas. Sim. Não é uma família e também não é um lar. Está longe de ser um lar. É um complexo de caos. Perfeição ali naquela foto, coisa mais linda. Mas no dia a dia na realidade não é o caos. Então, é um caos. Então, precisa-se pensar, nós como mulheres que reconhecemos isso e sabemos a importância da família, né? O quanto isso é importante, a importância desse lar para o desenvolvimento da pessoa, né? Que eu digo que a criança e o adolescente são pessoas. Sim. É uma pessoa em desenvolvimento que precisa de várias coisas ali para se desenvolver na sua integralidade. E aí eu costumo dizer que dentro dessa sociedade louca que nós estamos vivendo hoje, eles não estão encontrando o que eles necessitam para suprir as necessidades deles. E muitos vão para as drogas, muitos vão para a violência, Sim. muitos vão para outro mundo, porque eles Sim. não querem viver o que eles estão vivendo. Né? Acaba sendo um escape para eles. Então, nós que temos essa clareza do que é família e o quanto ela é importante, né? Nós precisamos continuar falando, nós precisamos continuar influenciando, né? Ajudando você como pastora dentro da sua igreja, né? Sempre ajudando a fortalecer essa potência que é família. Porque quem conhece o que é família, quem vive essa essência de família, sabe o que é uma família, o quanto ela é importante, né? E a gente precisa contribuir, né? Eu como profissional, como serva de Deus, como mãe, como esposa, eu gosto sempre de
contribuir na vida das pessoas Sim. e falar todas as vezes que eu tenho a oportunidade do que é ser família, do que é a importância da família na sociedade, né? Os males que ocorrem quando essa criança, quando esse adolescente não tem esse amparo dentro da família. Então, como você disse, muitos estão indo para a igreja e não querem voltar, mas nós temos muitos que estão indo para a rua, que estão indo para os pontos de drogas, que estão envolvidos com coisas ilícitas. Sim. E não querem retornar para casa. Sim. Eu, como conselheira tutelar, que estou desde 2022, vejo isso diariamente. Crianças, 9 anos, que não suportam ficar dentro desta casa, que teria que ser o amparo, a proteção, e está na rua, está exposto, sendo aliciado. Ontem mesmo eu atendi um que eu fiquei com vontade de pegar ele no colo. Ele tem 14 anos e ele foi aliciado por traficantes. E ele, naquele lugar onde ele estava, aí eu sentei com ele e eu tive uma conversa com ele. Ele sentou perto de mim e eu acho o máximo quando eu tenho a oportunidade de estar com os adolescentes, porque muitas pessoas subestimam os adolescentes. Eu sou aquela que defende os adolescentes, defendo que tem que ter os limites, que tem que ter, mas eles também têm que ter o que eles precisam, que eles necessitam para eles se desenvolverem. E aí eu sentei diante dele e ele já sentou assim, e aí não olhava para mim. E aí eu comecei a falar com ele. Primeiro eu fui falar para ele quem ele é. Do valor que ele tem, o quanto ele é importante e o quanto ele pode ser quem ele quiser. Ele foi se levantando. À medida que eu ia conversando com ele e dando para ele ali a atenção que ele nunca teve, ele começou a se, sabe, é impressionante. Mudando a postura. A mudança de postura. Ele começou a falar, eu comecei a dizer para ele, você sabe o que aconteceu com você? Olha, você é um adolescente. Você acabou de sair da infância, você completou 14 anos agora. Aí fui explicar, a criança e o adolescente, ele tem que ter uma proteção, a família é responsável, tem que garantir o desenvolvimento, a proteção, a nutrição, o suprimento. E você não teve isso. Você teve pessoas que moram com você, mas nunca cuidaram de você. Criança e adolescente tem que ser cuidado. Você não tem culpa do que aconteceu com você, mas agora você tem que tomar uma decisão e você tem que sair dessa situação. Ele já tinha sido até parado pelas polícias, né? E também estava envolvido com aquela organização Força Jovem. E eu fui explicar tudo isso para ele, coisas que quem tinha que fazer? A mãe dele, o pai dele tinha que fazer. E eu falei isso para ele. Né? Essa conversa que eu estou tendo com você aqui, quem deveria ter tido com você são os seus pais, os seus responsáveis. Aí fui explicar. Peguei o ECA, mostrei para ele. Primeiro a família, depois a sociedade, por último o Estado. Eu estou aqui como Estado para falar para você do seu valor e do seu potencial. Você sabia que você pode ser o presidente da República? Ele... Falei, sim. Você não tem noção do que é um adolescente, nós não sabemos. Quando você senta diante de uma criança, quando você cuida dessa criança, quando você amamenta essa criança, você não tem dimensão de onde aquela criança vai chegar. Você não tem dimensão dos planos de Deus para aquela criança. O projeto de Deus que a gente não consegue ver. E a capacidade que ela tem de ser quem ela quer. E eu amo falar isso para as crianças e eu sempre falei isso para as minhas filhas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode chegar aonde você quiser. E eu falei isso para ele. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o presidente da República, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser um empresário, ou você pode ser um marginal. O que você quer? Ele, Deus me livre, não quero, isso não é pra mim. Ele convenceu, eu consegui em poucos momentos ali, olha pra você ver, ele passou 14 anos com essa família. E ali, eu acredito que não cheguei nem a 15 minutos para ativar ele, chamar ele para a realidade de quem ele é. Eu falei, e aí, o que você quer? Ele, não, eu não quero isso não. Para mim, não. Não quero não, eu quero estudar, eu falei, então eu vou te ajudar. Vou te ajudar e aí vamos começar uma nova jornada. Eu acho muito lindo isso, acho muito bom ensinar as mães que a criança tem um grande valor, o adolescente tem um valor. Com certeza. E a missão de ser mãe, ela é a mais importante, sabe? Às vezes as mulheres têm vergonha de falar assim, eu sou dona de casa,
Mulher, você não tem noção do que isso é. Com certeza. Eu falo Você que deveria tem ser o noção? trabalho mais recompensável. Ele é o mais importante. Você está gerando uma vida. Sim. Você está ali treinando alguém que você não sabe o que vai ser. Sim. Você não sabe quem que você está ali amamentando, que você está ali servindo, né? Eu costumo dizer que Sim. nós, mães e pais, temos que aprender a servir os nossos filhos como Jesus nos serviu. É verdade. Jesus nos serviu como? De abaixo do sacrifício, e o último dele foi na cruz. E ele nos serviu. Então nós precisamos servir os nossos filhos. E nós precisamos fazer isso sem querer nada em troca. Que é a coisa mais difícil que eu acho quando eu vou aconselhar uma mãe, quando eu vou escutar uma mãe, é ela querer que o filho tenha um comportamento primeiro para depois ela fazer. Então nós não podemos agir assim com os nossos filhos. Nós temos que assumir essa identidade, essa responsabilidade de que somos responsáveis por eles. E temos que ali pegar essa identidade, eu sou o responsável, então eu Sim. vou fazer. Eu vou cuidar. Eu sou o pai. Eu falo Sim. isso muito para os pais. Quem é o pai dessa criança? Tomar responsabilidade de pai e de mãe, né? Fazer o seu papel. Exato. Aí fica com medo. Mas eu não posso disciplinar hoje. Porque se eu disciplino o conselho tutelar, vai falar assim, onde o senhor ouviu falar que não pode disciplinar? Não pode espancar o seu filho. Mas ensinar e disciplinar é dever dos pais. Sim. E aí muitas pessoas Não, e espancar caem e nessa... bater no filho não ensina muitas coisas. Às vezes vai você ensinar a sentar ser com o violência. filho, Ele vai reproduzir isso nos filhos dele. Às né? vezes você sentar e conversar, ter um tempo ali, como você fez com esse adolescente, que infelizmente são poucos pais que fazem, é o que vai marcar a vida das pessoas. Minha mãe, meu pai, eles sempre foi assim comigo. Conversar, falava, olha, eu morei com a minha avó também um tempo, meus pais se separaram, eu morei com a minha avó. Minha avó era curta e grossa, entendeu? Ela falava o beabá e é isso, entendeu? Mas serviu pra minha vida. Então, assim, a gente tem que também ser assim com os nossos filhos. Também dar o espaço deles falarem, dar o espaço também da gente falar, né? Escutar o eles. coração. Eu falo muito isso pros A pais. gente pensa que não, a gente pensa que às vezes, ai não, adolescente só fala potoca, ou então Isso. não sabe nada da vida. Valoriza Não, muito o adolescente. Exatamente. E ele não Mas sabe eles são muito mesmo, ele tá ali preciosos. para aprender. Sim. Ele é um potencial. Eu falo que a criança e o adolescente é um potencial que ninguém tem dimensão de medir. Sim. Eu falo, vocês não têm noção do que vocês são. Vocês são potência. Vocês não imaginam onde você pode chegar. É verdade. É, porque a gente Sim. realmente é isso. E eles não sabem. Eles precisam que nós, responsáveis por eles, ensinamos. Sim. Temos que ensinar. E temos que gastar tempo, investir, sacrificar se for necessário. E eu digo sempre algo. É melhor você prevenir, investir, do que você remediar. Sim. Você tem que parar tudo, Sim. como a gente vê muitos casos Sim. de filhos que se perdem nas drogas, que se perdem Aí no o pai mundo vai dar dos crimes. atenção, né? Aí ele tem que parar a vida, e aí é uma situação muito mais E conflituosa hoje em e dia, muito mais o que tá estressante. acontecendo muito é dos filhos mesmo entrarem numa depressão, igual a gente tava falando agora. O que tá acontecendo é isso, às vezes o pai também tem que parar pra ver. Suicídio. Eu já escutei de pais falando assim, eu não sei como meu filho chegou nessa fase. Não sabe, porque não acompanhou todo o processo. que Sinais tá ele sentindo. deu. Ele deu Com vários certeza. sinais nesse processo. Ai, não sabe. Porque um adolescente, ele não cai na depressão de uma hora para outra, ele não começa a se cortar. Ah, acordei hoje, vou me cortar. Não, não é assim. Vontade de me cortar. Não é assim, gente. Vontade de sentir uma dor Ah, eu diferente. vou sentir. Não é assim. Você olhou quando seu filho Sim. estava muito tempo no quarto. Você olhou quando seu filho estava irritado, porque às vezes nesse processo se confunde. Sim. Ah, é rebeldia. Mas você olhou se isso é rebeldia Sim. mesmo? Ou se ele está precisando de uma Sim. autorregulação, ele precisa Tá passando de, por algum de um problema na atendimento, escola, um problema né? na escola, uma falta de Sim. vitamina. Eu já tive cada casos assim que você não imagina. Você A saúde pensa assim, da nossa, criança, acabou. né? Aonde que entra? No desenvolvimento físico. É onde os pais não se atentam. O físico, o mental, o espiritual, o intelectual e o social. E hoje essa parte do social está sendo o maior desafio. Porque os adolescentes querem ficar em casa nas redes sociais. Sim. E eles, o que acontece? Acaba se isolando, desenvolvendo a fobia social, e aí ansiedade, depressão, outras coisas mais, e a gente vai perdendo os adolescentes, os jovens. Infelizmente. Chegamos aí a mais de 1 hora, né, Michel? Meu Deus. Pra gente... Vamos para o final aí, né? Pra não tomar mais do seu tempo.
Mas assim, o que eu quero que você dê, assim, pra gente finalizar, um conselho de como que você gerencia e equilibra a sua vida, assim, sua vida profissional, sua vida como mãe, sua vida como esposa, né? Dá um conselho pras mães aí, porque às vezes também, como tudo isso que a gente falou, né? A gente falou de estresse, às vezes as mães não sabem equilibrar também tudo isso, né? Porque é muita demanda, muitas coisas pra fazer. Mas para você dar um conselho aí para as mães, como administrar, né, gerenciar um equilíbrio entre o trabalho, família e filho. Primeira coisa é, como eu disse para você, eu assumi a minha responsabilidade de mãe, de esposa. Me reconheço como tal. Então, quando eu me reconheço como mãe, eu sei que eu tenho responsabilidades que eu preciso cumprir. E sei das minhas fragilidades quando eu olho para mim. Eu busco superar as minhas fragilidades para desenvolver bem a minha função de mãe, a minha função de esposa, no trabalho. Então, sobre o trabalho, eu trabalho, meu trabalho tem o horário do meu trabalho. Eu me dedico ao meu trabalho. Se eu vejo que o meu trabalho está tomando muito meu tempo e está sobrecarregando o meu relacionamento com as minhas filhas ou com meu esposo, eu paro e eu reavalio isso e eu começo a voltar para o equilíbrio. Porque não existe alguém que anda sempre no equilíbrio, gente. Sim. Eu já fiquei completamente desequilibrada várias vezes. Tem mãe que fala assim, como você consegue fazer tudo? Não, a gente não consegue fazer tudo. Não consegue fazer tudo, não é assim. Eu costumo dizer sempre assim, para e olha para sua casa, olha para você, olha para sua vida. A área que tiver mais fragilizada é a área que você tem que dedicar mais tempo. Aquilo que você investe, cresce. Então, se eu tô vendo que o meu casamento o relacionamento tá um pouco ríspido, tá um pouco longe, tá distante, o que eu vou fazer? Eu vou investir no meu casamento. Eu vou assistir um filme, eu vou sentar lá no sofá, como ele gosta de ver, vou ali dedicar aquele tempo para ele. Mas se eu vejo que é a minha filha que tá precisando de mim, eu vou fazer o quê? Eu vou parar tudo e eu vou dar atenção para ela. Às vezes é fazer um lanche que ela gosta. Às vezes é preparar, várias vezes eu já fiz isso, só nós duas. Ela gosta de açaí, eu vou lá, preparo uma taça de açaí, toda bonita. Inclusive faz muito tempo que eu não faço isso, né? Minha filha tem que fazer. Prepara aquela taça para ela, coloco na mesa. É uma coisa, mãe, que você precisa aprender. É colocar a mesa. Sim. É colocar a sua família à beira da mesa. À beira da mesa, a mesa cura. Sim. Porque tem vida ali em volta da mesa. Você conversa, você olha nos olhos, você para. Então precisa ter regras dentro da casa, né? Os limites bem estabelecidos. Na hora de comer, nós vamos comer todo mundo junto aqui, né? Terminou de comer, vamos assistir um filme, todo mundo? Vamos. Às vezes a gente está lá no sofá, os três, que agora somos só três, né? E às vezes ela não tá nem assistindo tanto, ou eu tô mexendo, sei lá, mas estamos ali juntinho, um com o pé no outro, encostado um no outro, esse momento de estar junto. Então, para você manter esse equilíbrio, você precisa se reconhecer dentro do processo. Você é mãe, você é esposa, você trabalha, né, você tem outras funções, mas você precisa se reconhecer como tal ali dentro de cada uma dessas atribuições e ver o lugar que você está mais precisando de investimento, você vai investir. Você vai parar aquele tempo ali e você vai investir naquilo que você precisa. Porque quando você investe, as coisas vão mudar. E algo que é muito importante dentro da família é a questão do acolhimento. Independente se é o esposo, se é as filhas. Igual a minha filha hoje, casada, já tem filhos. Mas quando eu percebo que a minha filha está precisando de uma atenção, eu paro tudo e eu falo para ela, vem pra cá. Tudo mesmo, sabe? Ou eu já saí da minha casa e fui até a casa dela em uns dias que ela estava passando muita dificuldade, sozinha, estava angustiada, tinha tido bebê, e eu parei tudo e eu fui para lá, tomar café com ela. Comprei o pão, falei, você tá aí? Tá, tô indo aí tomar um café com você. É dedicar, gente, é perceber, é existir. Eu costumo dizer que as pessoas não existem mais. Parece que tá tão automático que não percebe. Não percebe que o casamento não tá bem, não percebe que o filho não tá bem, não percebe que não está bem. Então, presta atenção em você, cuida de você, porque se você não cuida de você, você não vai conseguir cuidar dos seus. Então, dê atenção para você, se ame, se cuide,
E aí você vai ter condições de olhar para todas as áreas da sua vida e administrar bem o tempo que for necessário para cada um. Então, eu acho que o equilíbrio começa mesmo pela gente também, né? Sim. Igual você falou. Se nós não tivermos bem equilibrada, você não tá tudo tá bem. Ali transtornando. A sua casa tá caindo os pedaços, né? Tá caindo assim e tá tudo certo. Por quê? Porque você não tá conseguindo nem perceber. Então, olha pra você. Tem que ter a saúde mental em dias. Tem que cuidar de você. E aí você tocou em algo importante. Para eu ter uma saúde mental, eu tenho que focar no quê? Na minha alimentação, nos meus cuidados diários, né? O autocuidado, atividade física e o meu espiritual. Sim. E o meu intelectual. Sim. Então, não tem como nós dependemos disso, nós somos seres espirituais. Então, você tem que se alimentar também, espiritualmente. Você tem que ter aquele tempo, você e Deus. Você tem que tirar aquele tempo para você e Ele. Né? Estar conectado com Deus, depender dEle. Existem alguns momentos da nossa vida que tudo que a gente faz não tem. Você não vê resultado. Quando chega nesse momento, é o momento que você tem que parar e buscar uma direção do Espírito Santo. Eu sempre falo isso para as mães. Você vai fazer curso, você vai fazer mentoria, você vai fazer tudo. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus para te conduzir, você vai sofrer muito. Você não vai conseguir ter esse equilíbrio e viver o que Deus tem para você dentro da sua casa e na sua maternidade. Então, a parceria sua com o Espírito Santo é algo que você não pode ter. Eu tô falando aqui para mães cristãs. O meu perfil é para mães cristãs. Aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas é só evangélica? Não, gente. Existe mãe cristã. Cristã é aquele que crê em Cristo, que crê na palavra, que crê que tem um Salvador, que crê que Jesus veio no mundo e morreu no meu lugar para tirar todo o peso, todo o cansaço, toda a sobrecarga, para me salvar de tudo. Não é para me salvar apenas do inferno. É para me salvar do casamento ruim, é para me salvar de conflitos com os meus filhos, de problemas no meu emprego, de problemas financeiros, em tudo. Então, reconheça que você é humana, que você falha, que você precisa de ajuda, que você precisa de cuidado e que você precisa de um ajudador. Né? Porque Jesus disse o quê? Eu vou, mas não fique triste, não chore, não desanime. Eu vou enviar o Espírito Consolador e é o ajudador que vai te ajudar para todo aquele que crer. Tá? Não é aquele que está dentro da igreja, não é aquele que está ali todos os dias. Não, é para todos que crerem. Se você crer, você tem esse ajudador. E isso é maravilhoso. Em muitos momentos eu precisei. Por mais que eu sou muito estudiosa, que eu fiz vários cursos, que eu ia buscar, que eu estudei, mas eu precisava chegar diante do Espírito Santo e falar, e aí? Eu não consigo. Me ajuda. Me socorre. Por favor. E aí logo vem uma resposta. Então conte com o Espírito Santo para te ajudar em todas as coisas. E faça o que você precisa fazer. Cuide de você, cuide do seu espírito, cuide da sua aparência, que é muito importante. É importante demais. Eu compartilho no meu Instagram, eu falo assim, gente, mesmo que você vai ficar em casa, cuide de você. Para ali um tempinho, precisa maquiar não, para um tempinho, vai escovar o dente, penteia o cabelo, bota uma roupinha mais arrumadinha, tira aquela camiseta de vereador, entendeu? E fica ou pijama, mais, né? Tem umas mães aí exatamente. que fica de pijama o dia todo. Antes eu gostava muito de ficar de pijama em casa, eu falava assim, nossa, mas confortável. É confortável, né? Só que aí eu falei, não, tenho que mudar essa realidade. Isso. Aí meu marido chega pra almoçar, eu tô lá toda feia, chega lá na rua, vê uma mulher bonita. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos mudar essa realidade. Tem que cuidar. Mas, e a autoestima, ela é importante até pra gente, né? Porque pra nós mesmos, pra gente se sentir bem conosco. Quando você tá com o cabelo bonito, cheiroso, arrumado, ou quando você tá com a unha feita, ou quando você tá ali com uma roupa mais aparente, bonita, né? Então, assim, isso muda até pra nós mesmos. O autocuidado muda nós mesmos, nem as pessoas. Nossas pessoas são privilegiadas de ter uma pessoa mais bonita perto. Exatamente. Mas é bom pra gente, né, esse autocuidado. Isso, se amar, né? Se cuidar. Se amar. Né? A gente precisa fazer isso, porque o amor próprio, ele é fundamental. Sem o amor, nada podeis fazer. E primeiro você tem que se amar. Não adianta você, eu amo meu filho, eu morro pro meu filho, eu faço tudo pelo meu filho. Então cuida de você. Cuida de você, que você vai dar conta de cuidar do seu filho. Se está precisando de ajuda profissional, procura ajuda profissional. Se precisa de uma academia, vai para academia.
se precisa é só mesmo de fazer uma leitura bíblica, de ter um momento com você, um bom livro cristão, vai. Mas vai mesmo, e viva aquilo que você foi projetada para viver. Uma mulher plena, uma mulher feliz, Sim. realizada. Sim. É isso, gente. Para finalizar, eu quero só que a Mara apresente. A Mara também tem alguns projetos. Ela já escreveu um livro. Achei super chique, gente. Ela é escritora, como eu falei no começo. Ela escreveu já um livro. É só um livro que você escreveu? Escrevi um livro. Tem vários artigos também, mas para família, para mães, eu tenho esse livro e tenho também Gente, agora eu esqueci completamente o nome. Curso? Tenho curso também, tem a mentoria, mas eu tenho também, gente, eu esqueci, deu um branco aqui, mas depois Tá. Mas fala do seu curso, ela tem curso para as mães, para ajudar, né? Eu tenho uma imersão que é maravilhosa, se reconectando para conectar com o seu filho, né? Porque muitas mães chegam desesperadas, sem saber o que fazer, porque elas se encontram completamente desconectadas com seus filhos. Então tem essa imersão e tem esse livro e e-book. E-book. O e-book, o primeiro e-book que eu criei, falando exatamente sobre isso, sobre o que você precisa para você conseguir, né, ser a mãe que você deseja ser. Não é ser mãe perfeita. Tira isso da sua cabeça. Primeira coisa que você tem que quebrar e a primeira crença que você tem que tirar de você é: mãe perfeita não existe. Se você ficar procurando ser uma mãe perfeita, você vai enlouquecer. Como eu já atendi muitas mães enlouquecidas que já estavam a ponto de suicidar por conta dessas questões, de conflitos com os adolescentes, não dava conta de lidar com isso e também debaixo desse julgamento, do auto-julgamento de achar que ela não tinha mais jeito, né? Porque ela era uma péssima mãe. Então, esse e-book eu falo sobre isso e não existe mãe perfeita. Essa é uma dica para você, não existe mulher perfeita, não existe esposa perfeita. Existem aquelas que permanecem, que buscam o conhecimento, que cada dia se descobre e vai vencendo ali cada etapa. Busca ser melhor cada dia. Isso, e busca o que ela precisa, né? Sim. O que você precisa? É você que sabe. Não sou eu que vou chegar e falar, olha, você precisa disso, disso. Não, você tem que dar conta de fazer essa autoavaliação e falar, olha, eu preciso disso. Ou eu preciso de descansar hoje. Eu preciso de deitar nesse sofá aqui e pôr meus pés para cima, pelo menos 1 hora. Sabe? Ou eu preciso dar uma geral em mim, ir no salão. Se eu não tenho dinheiro para ir no salão, eu mesmo arrumo meu cabelo. Sabe? Eu pinto a minha unha, eu tiro a minha sobrancelha. É você que vai olhar para você mesmo e falar, o que eu estou precisando? Ou às vezes eu preciso de um apoio, é um apoio psicológico, é um apoio espiritual. Olha para você, olha para sua necessidade. Aí o livro... Esse aqui eu trouxe para você, né? Você já vai... Porque assim, eu costumo dizer que as mães, elas querem ajudar os adolescentes só quando chega na adolescência. Então, se você quer passar por um processo da adolescência tranquilo e contribuir para o desenvolvimento do seu filho, começa a se preparar agora. Seu filho está aí com 2, 3, 4 anos, vai se preparando para essas fases, né? Chegou ali 7, 8 anos, já começa, tem muitos que começam até antes dos 10 anos manifestar reações que são da adolescência, do processo da adolescência. Alguns entram nisso precoce. Então, eu já vou te presentear com esse, né? Vou começar a aplicar com os adolescentes da minha igreja. Olha aí que coisa boa! Vou ler, vou começar a aplicar com os adolescentes de lá, com os jovens. Que olha, eu falo que os adolescentes é tipo assim, gente, criança é maravilhoso também, né, gente? Criança é aquele coração inocente. Eu amo adolescente. Eu tinha uma sala de criança que os meninos levavam até dinheiro pra mim. Tia, trouxe esse dinheiro. Esse é da oferta, esse aqui é o coração, né? Mas assim, os adolescentes, gente, eles também têm algo diferente, com certeza. Tem algo Eles são muito neles. preciosos, eles estão ali querendo explorar o mundo, né? Então eu vou ler pra... Vai levar. E aí eu quero falar o meu Instagram. Sim. Né? E onde que a gente encontra também para comprar, as pessoas que querem comprar? Sim. Eu vou subir ele na plataforma, eu tenho até que organizar em PDF, mas por enquanto podem me chamar pelo Instagram, que eu envio, né? Eu posso enviar pelo correio, fazer as entregas. Por enquanto ainda não coloquei em nenhuma loja, mas pretendo colocar na livraria da Videira mesmo do Bueno, esse ano. Tô só porque eu não tive tempo ainda, mas já está planejado para colocar lá. Mas pode me chamar no Instagram, é Mara Miguel Oficial.
você pode me seguir lá, tem várias dicas diárias, porque a gente fica nesse automático, e são coisas tão simples Sim. que a gente deixa de fazer e que causa vários prejuízos no relacionamento nosso com os nossos filhos, e eu acabo trazendo essas gotinhas diárias. Coloco muitos vídeos, coloco algumas dicas, né, para as mães, para elas se atentarem, e tem ajudado muitas mães com esse trabalho. O Instagram dela é muito bacana, vale a pena. Eu já estou seguindo lá, acompanhando. Realmente, se você é mãe e quer ter ali algo a acrescentar, com certeza o Instagram dela vai te acrescentar. E é isso, gente. Muito obrigada, Mara. Eu que agradeço. Depois ela vai voltar aqui pra gente falar mais, porque mulher conversa, vocês sabem, né?